Hoje vamos falar sobre o padrão de herança pouco usual, mais especificamente sobre a herança mitocondrial e expansão de nucleotídeos. O que são mitocôndrias? As mitocôndrias estão envolvidas com a homeostase do organismo. Elas executam um papel fundamental no metabolismo da energia celular, produzindo ATP através da cadeia respiratória. Além de produzir ATP, as mitocôndrias possuem um DNA próprio, que é uma molécula embalada em um cromossomo circular dentro de uma organela, e não no núcleo. Ela é composta por 37 genes, sendo 22 RNA transportador, 2 RNA ribossômicos e 13 polipeptídeos. O que são doenças mitocondriais? São mutações do DNA mitocondrial que afetam o crescimento, funcionamento e a manutenção dos seguintes órgãos: cérebro, coração e músculo esquelético. Por quê? Porque esses órgãos demandam grandes quantidades de energia. A doença mitocondrial é resultante da segregação replicativa, processo onde o DNA se replica e se distribui aleatoriamente entre as mitocôndrias recém-sintetizadas. A segregação replicativa é responsável pela expressividade variável que caracteriza indivíduos com o mesmo genótipo e fenótipos diferentes. A doença mitocondrial também é resultante da homoplasmia e heteroplasmia. Homoplasmia, maioria do DNA normal ou mutado. Já em heteroplasmia, as células possuem 50% do DNA mutado e 50% do DNA normal. A doença mitocondrial também é resultante da herança materna, que é uma forma de transmissão em que as mitocôndrias do zigoto são herdadas unicamente pela mãe e nunca pelo pai, pois o DNA mitocondrial dos espermatozoides são eliminados no momento da fecundação. Ou seja, a transmissão de uma doença mitocondrial é exclusivamente materna. Como exemplo de doença mitocondrial, vamos explicar a neuropatia óptica de Leber. A neuropatia óptica de Leber está relacionada a uma mutação no DNA mitocondrial, sendo que as mulheres transmitem a doença, mas comumente não desenvolvem os sintomas. A neuropatia óptica de Leber é uma doença hereditária que atinge tipicamente homens na fase jovem adulto. E apesar da herança materna, a incidência da doença é maior em homens, e nem todos os indivíduos com o DNA mitocondrial mutado desenvolvem a doença, ou seja, a penetrância é incompleta. Fatores genéticos e ambientais influenciam no desenvolvimento da doença, como por exemplo, indivíduos que fumam ou consomem álcool em excesso têm maior propensão ao desenvolvimento da doença, juntamente com fatores de idade e sexo. Geralmente, indivíduos afetados têm mais de 80% de seu DNA mitocondrial mutado, sendo a principal mutação a substituição de arginina por histidina. A neuropatia óptica de Leber é uma doença assintomática que apresenta súbita e severa diminuição da acuidade visual e escurecimento da visão, que afeta simultaneamente e bilateralmente os olhos, sendo que após a fase aguda, os discos ópticos se tornam atróficos e uma melhora significativa da acuidade visual ocorre raramente ao longo da vida, podendo ocorrer anormalidades secundárias, como doenças do movimento, e em mulheres, doenças associadas à esclerose múltipla. O exame utilizado para o diagnóstico da doença é a análise de mutação, através da PCR, onde o indivíduo com o resultado positivo provavelmente desenvolverá o quadro clínico compatível com a doença. Um resultado negativo reduz o risco de desenvolvimento da doença, mas não exclui totalmente a possibilidade. O exame é indicado para indivíduos que possuem suspeita clínica compatível com a doença e para aqueles que possuem histórico familiar de neuropatia óptica de Leber. Infelizmente, as investigações clínicas geralmente não ajudam a diferenciar a neuropatia óptica de Leber de outras causas de neuropatia óptica. Agora, vamos falar sobre expansão de nucleotídeos. O que são repetições instáveis? É uma expansão de nucleotídeo dentro de uma sequência gênica em um DNA. Ele é constituído de trinucleotídeos, ou seja, uma expansão de 3 nucleotídeos em tandem. Quais são os riscos das doenças de repetições instáveis do genoma? À medida em que o gene mutado é passado de geração para geração, o número de repetições pode aumentar, e o grau de expansão da unidade repetida que provoca a doença às vezes é sutil e outras vezes explosivo. Quais são as causas das doenças? Principalmente repetições instáveis neurológicas. Elas podem ser padrão de herança dominante, padrão ligado ao X e padrão de herança recessivo.
Como exemplo de doença de expansão de nucleotídeos, vamos explicar a doença de Huntington. Causas da doença. A doença de Huntington é causada por expansões repetidas instáveis do trinucleotídeo CAG. As expansões ocorrem por um erro na replicação do DNA, onde 97% herdam o alelo mutado dos pais. A primeira apresentação clínica se dá na meia-idade, porém, a idade de início da doença é variável. A doença manifesta um fenótipo característico de anomalias motoras, alteração de personalidade e perda gradual da cognição, podendo levar à morte. A indicação do exame é sugerida para os seguintes casos: pacientes que possuem suspeita clínica compatível com a doença, confirmação de diagnóstico em indivíduos sintomáticos e teste preditivo para indivíduos assintomáticos com histórico familiar da doença, sendo que o exame determinará a quantidade de repetições do trinucleotídeo CAG. Resultado e valores de referência. Após determinar o número de repetições do trinucleotídeo, pode-se saber em qual valor de referência o indivíduo se encontra, sendo eles: negativo, alelos contendo menos de 27 repetições do CAG; intermediário, alelos contendo entre 27 e 35 repetições do CAG; pré-mutação, alelos contendo entre 36 e 39 repetições do CAG; mutado, alelos contendo mais de 39 repetições do CAG. Interpretação do laudo. Um resultado positivo aumenta a probabilidade do indivíduo vir a apresentar os sintomas. Um resultado negativo reduz a probabilidade do indivíduo apresentar os sintomas. Vale lembrar que o indivíduo portador da doença tem um risco de 50% em cada gestação do casal de ter filhos com a mesma doença.